Perguntas como quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, são mais comuns do que a gente pensa. Muitas pessoas, desde os mais velhos aos mais jovens, pensam sobre isso. Na minha vida não foi diferente. Eu passava a minha adolescência me questionando, não de forma assim tão objetiva, mas tinha algumas lacunas dentro de mim que me fazia querer ser respondido. E as respostas chegaram porque algo aconteceu quando eu tinha 18 anos. O que é? Vou te contar aqui nesse vídeo. Um desses questionamentos, por exemplo, é o que a gente chama de verdade. O que é isso? Por que as pessoas buscam isso e qual foi a resposta que eu encontrei para esse questionamento? Vou te contar agora, lendo uma passagem de João, capítulo 18, versículo 38. Jesus está diante de Pilatos e ele faz algumas proposições e Pilatos pergunta, 38, que é a verdade? Perguntou Pilatos. Assim como Pilatos esteve diante de Jesus e teve a oportunidade de fazer uma pergunta, em alguns momentos da minha vida me deparei com esta mesma oportunidade. E aí é o que a gente entra finalmente no tema desse vídeo, o que Jesus fez por mim. Uma vez, dentro de um culto de jovens, o pastor ele pediu para que alguém se levantasse e fizesse uma declaração para Jesus, assim, do nada, sem contexto, na frente de todo mundo. E eu fiquei ali inquieto dentro de mim, sabendo que eu poderia ser a primeira pessoa a me levantar. O Espírito Santo já tinha falado comigo e eu estava muito inclinado a fazer, mas talvez por medo, por vergonha, não fiz nada. E ficou aquele silêncio, ninguém se manifestou, até que o pastor, na frente de todo mundo, olha para mim e fala: Poxa, Guilherme, eu imaginei que você fosse a primeira pessoa a levantar e falar. Enquanto ele ainda estava quase concluindo essa frase, eu de fato me levantei na frente de todo mundo e comecei a falar aquilo que estava dentro do meu coração. Um desses motivos dos quais eu amava Jesus e ainda o amo é porque ninguém fez por mim o que só ele poderia fazer. E aí começou, a partir disso, uma grande conclusão na minha vida de coisas que Jesus fez por mim. Eu acredito que eu andava muito sobrecarregado por querer essas respostas e querer elas muito firmemente. Eu acho que eu sentia um peso sobre as minhas costas e eu procurava, não sei se só na filosofia, mas em posicionamentos políticos e ideológicos, além dos filosóficos. E mesmo que eu tivesse o contato com essas proposições e grandes pensadores, e até mesmo os meus professores, isso não me preenchia. Então eu acredito que uma das primeiras coisas que o Senhor fez na minha vida foi tirar um peso do dia a dia mesmo, de que essas respostas elas poderiam vir, mas elas não seriam, para a minha vida, a minha principal motivação. Mas elas foram as perguntas, uma das coisas que mais me aproximaram de Cristo. Você vê na Bíblia que Jesus não tinha medo das perguntas, então nenhuma pergunta é difícil demais e nenhuma pergunta é impossível demais. Deus tem a onisciência e tem todas as respostas. Conhecendo a santidade de Cristo, ele me fez uma proposição de um novo estilo de vida. Eu achava que eu era bom, que eu tinha atos de bondade, e quando eu comecei a olhar e mirar a santidade de Cristo, e essa santidade jogou luz para dentro de mim, não só por fora, mas o interno que ninguém via, e até coisas que eu não estava querendo ver, eu vi que não era tão bonzinho assim. Então Jesus me mostrou na verdade, quem eu sou. Sobre todas as coisas e experiências que eu vivo, uma delas é encontrar prazer nas coisas simples da vida, em coisas básicas que normalmente as pessoas já têm acesso. Então, reconhecer que já existia uma alegria melhor e maior que Jesus me proporcionou foi uma das coisas também que foi muito evidente, que se mantém estáveis até hoje, assim, ter uma alegria nele. Então me tirou essa obrigação de ficar dando rolê, de ficar buscando em pessoas uma alegria que eu já tinha em Cristo. Além disso, Deus mostra a sua grande e maravilhosa graça, o amor dele manifestado por todos nós, e ter a oportunidade de ter contato com esse amor, sabendo que eu não fiz nada para merecê-lo, e um amor real que ele transforma mesmo e que faz a gente não querer sair daquele relacionamento que é o relacionamento entre nós e o próprio Cristo, que me mantém firme até hoje. Então o amor de Deus com certeza é uma coisa que Cristo fez e faz.
Uma coisa que eu não via como problemática, eu via como normal, era o ambiente familiar do qual eu vivia e a forma como eu encarava os meus relacionamentos, tanto com a minha mãe como com meu irmão, que eram as pessoas que moravam já comigo, como com meu, incluindo também o meu pai, e todos os meus avós, primos, tios. Acho que houve uma grande revolução, uma grande reconfiguração de como o relacionamento deveria ser. Por exemplo, era comum muitas brigas e gritarias e desrespeito na minha casa, às vezes xingamento menos, né? Mais ofensas com certeza. Isso foi uma coisa assim extraordinária que Jesus fez porque acabou. A gente já consegue hoje, né, logo ali depois do meu momento de conversão, quando eu realmente conheci a Cristo, fazer uma coisa que para mim era, não sei se impensado ou pelo menos inalcançável, algo nesse gênero a gente conseguia conversar. E isso também se mantém até hoje. Além de outras coisas que Jesus fez por mim, como me deu amigos, me deu uma comunidade local do qual eu vivi muitas experiências, que é a igreja, muito contato com pessoas, experiências diferentes, histórias diferentes, ouvir testemunhos que edificam. E conforme eu iniciei falando nesse vídeo, responder os maiores questionamentos filosóficos e existenciais que eu tinha. Quem Deus é, quem eu sou, por que nasci, o que vim fazer, para onde eu vou. Todas essas respostas, a partir do meu contato e da minha própria inclinação de querer achar essas respostas, achei na Bíblia e em Cristo. E uma das coisas também, e aí vem a partir de um aprofundamento do que as Escrituras Sagradas demonstram, o poder de uma aliança. Porque por mais que nós sejamos infiéis, ou seja, fazemos coisas erradas que desagradam a Deus, Ele é fiel e permanece fiel. Ainda que nós quebremos essa aliança, às vezes a gente nem tem noção que ela existe, mas Deus permanece fiel em sua graça e misericórdia e cumpre com a sua palavra. Então, uma das coisas que é muito clara para mim é a fidelidade, o amor e também a aliança que Deus faz e nos dá essa estabilidade de vida. Sobre todas as coisas, Ele me deu a salvação e a vida eterna, algo que eu também não fiz para merecer, algo que para mim é surreal de acreditar. Me deu um destino, então a morte que eu tinha, o medo que eu tinha da morte já não vive mais dentro de mim. Eu consigo viver normal, sem pânico, sem achar que eu vou morrer a qualquer momento. Tirou aquela angústia que eu tinha dentro de mim e hoje eu tenho uma vida plena, de plena confiança, sabendo que depois que eu morrer, tem um destino e que minha família estará, mesmo que eu não esteja mais aqui, bem assistida, porque Deus cuida. Então, só tudo isso e muito mais é o que Jesus faz. Sem muitos mais detalhes, eu acho que eu trouxe para aqui, de forma objetiva, algumas coisas que Jesus fez por mim. E eu creio que você que veio parar nesse vídeo, de alguma forma isso trouxe algo de interesse para você. Então, o que eu posso dizer é que todas essas coisas e muitas outras mais, elas são alcançáveis para que você viva essas experiências e tenha a oportunidade de falar o que Jesus fez por você.